Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do blog Ser Mãe. Enquanto o Instagram vai avisando o pessoal, por favor, quem for entrando vai me avisando se o áudio tá bom. Boa noite, Miri. Eu, enquanto isso aqui, vou reiniciando meu computador, que a minha pauta estava aqui. E vamos lá. Boa noite, Andressa. Vamos esperar o Instagram avisar o pessoal. Boa noite, Thaís. Enquanto eu vou reiniciando aqui, eu também vou dando os avisos aqui gerais já do vlog para vocês, né? Fazendo o nosso momento comercial aqui. O primeiro de tudo que eu quero lembrar vocês que o aulão da Ana de Rosa que eu tenho colocado nos meus stories vai só até amanhã as inscrições. Então, não percam, gente, é uma super aula. A Ana é uma pessoa muito assim, com propriedade para falar o assunto de fertilidade e de feminilidade. Então, quem ainda não conhece o trabalho dela, eu coloco o marco lá depois, mas entrem no link da minha bio e se inscrevam para a aula dela. Joia? Boa noite, Bela. Boa noite, meninas do Mãe de Muitas Viagens. Boa noite, Samira. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos lá. Bom, então vamos agora ao assunto aqui, né? Da nossa live de hoje, que é ordem interior versus ordem exterior, né? Ultimamente tem se falado muito no Instagram, né, sobre ansiedade. E a questão da ansiedade muitas vezes está ligado à nossa ordem, né? E a gente muitas vezes considera a ordem exterior, né? Então, se tudo está ordenado, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. Mas como atingir essa ordem, né? Como conquistar a ordem? Porque o que a gente mais escuta é as pessoas falando, eu não dou conta, né? Eu não dou conta de tudo, não dou conta de fazer as coisas que eu já tenho que fazer. Para quem trabalha fora, eu não dou conta de trabalhar fora e cuidar da casa. Quem está só em casa fala, eu não dou conta de cuidar de criança e fazer tudo em casa. Como conquistar a ordem, né? Então, esse é a chave que a gente quer falar hoje, né? Nós podemos não só conquistar a ordem, mas como nós podemos otimizar o nosso tempo para conseguir cumprir com as nossas responsabilidades, né? E isso que vai trazer também uma ordem interior e que também vai nos ajudar na questão da ansiedade, né? Então eu já vou colocar minha amiga Miriene aqui. Miriene há alguns anos, não lembro quantos, né? Porque eu não lembro. Eu conheci a Miriene assim por acaso, gente. Eu trabalhava como assistente de direção de uma escola e um dia a diretora caiu no meu colo assim com o material do livro dela. Então, se vocês não sabem, a nossa parceira de live hoje é autora de um livro que chama Viver para Valer, né? E ela, quando colocaram aquele material do livro dela na minha mão e me pediram para fazer alguma coisa com a arte da capa, eu não lembro direito porque já faz tanto tempo isso. E eu pensava assim, nossa, que bacana esse livro, gente, quem que escreveu? E aí uma vez eu fui para Brasília e tive a graça de conhecer ela quando ela estava lá, morando lá, né? E agora eu tenho a honra dela ter a amizade dela muito próxima e ela está aqui em São Bento do Sul, né, mais perto da gente. Boa noite, Miri, seja bem-vinda. Noite, Rafa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Por Tem favor, se muita gente apresente querida por melhor para nós aqui. aqui, que eu pulei toda a sua questão da sua formação. A formação é de menos nessas horas, né? Mas acho que a vivência é o mais importante que qualquer outra coisa. Bom, meu nome é Miriene, como a Rafa já falou, eu tenho um filho chamado Davi. Ixi, Eu fiz o quê? Hã? Travou. Tá me será escutando, que é o da Rafa? Miri ou é o meu que está travando? Por favor, quem está assistindo, dá um feedback aqui para mim. Eu tô te Eu escutando. agora Você estou tá te me vendo, escutando? Miri. Sim, Me não vendo? Eu sei, tô te escutando. então tá Tá todo jóia. mundo vendo a gente aí? Bom, então, aí eu acabei de terminar agora a gestão pública, né? Porque como eu sou funcionária pública também, para me especializar um pouquinho mais, né?
E a primeira faculdade tinha um pouquinho a ver com essa questão de administração também. Tá me escutando agora? Agora sim, mas tá travando bastante, Miri. Funciona bem. Agora tá bom. Bom, vamos tentar sim, porque pra eu ir pra lá agora, porque na verdade o Wi-Fi tá no quarto do Davi tá dormindo. Geralmente eu faço live no quarto dele, entendeu? Ah, não, mas agora tá bom, Miri. Agora tá funcionando bem, né? Então tá. Confirmou aí pra gente. Pra todo mundo tá bem? Vamos ver. Esse negócio de internet, ainda bem que até os bambambãs por aí tem o mesmo problema. Ah, esse que é bom, né, do Instagram. Ele é do povo, é de todo mundo. É. Mas bom, agora que tá funcionando, então vamos lá, não vamos perder tempo. Vamos lá, Hum, Miri. Agora então a gente vai comentar, né, sobre o nosso tema, que é a ordem, né? Então, Miri, a Miri ela tem uma formação muito bom. profunda sobre a questão da psicologia feminina, a influência na vida familiar, né? Então, a gente não queria ficar muito no assunto assim de só métodos, né, técnicas de como fazer melhor, de como fazer mais. Nós queríamos ir além do que isso, né? A gente queria fazer essa conciliação realmente da ordem interior com a ordem exterior, né? Como a gente priorizar para poder otimizar o tempo, né? Um dos segredos que a gente sabe, né, Miri, do trabalho de planejamento a gente ter em conta tudo que a gente tem que fazer, né? Tendo isso, já tira metade do peso das costas, né? Até porque você está lembrando de alguma coisa, você vai lá e encaixa, né? E vai ajustando. Mas fala melhor pra gente, como fazer essa ordem, né, de prioridade? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que você falava, que todos já devem ter passado por isso, né? Quando a gente não tá bem, quando tem alguma coisa errada dentro da gente, né? Às vezes até a nossa casa fica bagunçada, né? Porque a gente não consegue conciliar as coisas, a ansiedade, os sentimentos, as emoções, elas fazem uma bagunça tão grande dentro da nossa cabeça que acaba refletindo no externo também. Acaba refletindo na organização do nosso tempo, a organização da nossa casa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer realmente viver uma ordem, é querer, né? Primeiro tem que decidir, né? Se a gente não tiver uma decisão, né? Eu tinha uma amiga minha que falava que tinha que ter uma determinada determinação, né? Porque se você não tiver essa decisão de ser uma pessoa organizada, você não vai conseguir, né? E a nossa vida, a vida da mulher moderna, ela é muito complexa, né? A gente tem que dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta do marido, dar conta da vida profissional, dar conta da formação pessoal, dar conta dos seus momentos pessoais, da vida social. Então, se você parar para pensar, tudo que uma mulher tem que fazer é assim, é quase administrar uma empresa, né? Você sabe bem disso, né? Ai, que pena, tô travando de novo, Miri. Agora Rafa, você voltou. tá me escutando? Agora voltou. Você sumiu para mim, eu falei, eu continuo falando ou não? Então, a gente tem que pensar o seguinte, todas nós somos administradoras, porque a nossa casa, ela é uma empresa que a gente tem que administrar. E a nossa vida, ela é complexa. E a gente não pode querer administrar tudo isso como amadores, né? A gente tem que tentar meio que se profissionalizar, né? E a gente não precisa fazer uma faculdade de administração para isso, né? A gente tem muitos métodos, muitos meios que a gente pode usar no dia a dia para levar a nossa vida de maneira mais leve. Porque, assim, a organização, ela traz leveza para o nosso dia a dia. Ela traz serenidade, ela traz uma mulher equilibrada, né? Então, assim, a ordem externa, ela ajuda na ordem interna e a ordem interna ajuda na ordem externa. Eu acho que é um ciclo, né? Não tem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, não sei. Né? Eles se complementam de verdade. E, assim, a gente tem que pensar um pouquinho
que a gente precisa. Você perguntou sobre. Que não dava, virou um robô. Vamos tentar de novo por aqui. Tá, eu não sei onde é que eu parei, já nem lembro mais a pergunta que você fez. Não, você vinha falando do primeiro ponto, que é querer, né? A decisão. E que Aham, administrar a nossa a vida da mulher é praticamente administrar uma empresa, né? isso. Então, a gente é Você parado tinha por aí. perguntado alguma coisa de prioridades, né? De como fazer para a Isso. gente colocar as prioridades. Então, eu acho que assim, a gente tem. Eu até imprimi, como você tinha me dito mais ou menos que você ia me perguntar, eu imprimi isso aqui. Eu não sei como é que fala o nome desse cara. É a matriz de Eisenhower, ou talvez você saiba falar o nome disso aqui. Mas isso aqui, Uhum. gente, é uma matriz de administração que pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia. A gente tem que ter. É, basicamente, a matriz dele. Dá para ver? Ou tá muito Dá. perto? Não, dá Basicamente, pra ver. ele fala do que é urgente e do que é importante. Né? Então, a gente tem que classificar as coisas da seguinte maneira: o que é urgente e o que é importante. Importante é tudo aquilo que tem a ver com nossos objetivos. Né? Meu objetivo de vida, meu objetivo com meu filho, meu objetivo com a minha casa, meu objetivo no meu trabalho, né? Isso é importante. Urgente é aquele negócio que tem um prazo para você fazer. Né? Então, sei lá, é importante você limpar a casa, tá? Mas é urgente você levar teu filho no médico, mais ou menos isso, né? E aí ele fala que você tem que colocar, você tem que classificar as coisas em urgentes e importantes, urgentes, importante, mas não urgente, quer dizer, aquilo que vai te ajudar a atingir seus objetivos, mas que não é urgente, não tem prazo fixo. Aquilo que é urgente e importante, então aquilo que você tem que fazer imediatamente, aquilo que não é nem urgente nem importante, ou seja, você pode deixar para depois, e aquilo que, não, que é urgente, mas não é importante, porque é, já chegou no momento. Né? O que acontece com a nossa vida e por que às vezes a gente anda tão angustiada e tão ansiosa? Às vezes a gente não se organiza, então a gente não prioriza o que é realmente importante. Então nós vivemos de urgências. Eu, eu tinha uma amiga que ela dizia que ela não tinha vocação para bombeiro, porque ela estava sempre apagando fogo. Ela estava sempre tendo que atender alguma emergência, seja na casa dela, no trabalho, né? Mas é por isso, porque a gente está sempre vivendo de urgência. Porque se a gente não se organizar, se a gente não disser, bom, o que, que eu tenho que fazer hoje? Eu sempre falo nos meus stories, eu sempre mostro, sobretudo no fim de semana, né? Que eu faço aquela listinha de tudo que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o arroz, eu tenho que lavar a salada, eu tenho que limpar o quarto do Davi, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que... Ah, eu quero fazer uma sobremesa muito legal, eu quero fazer um bolo. Tá, o que que é importante e urgente? Cara, eu tenho que fazer o almoço, né? Se não der tempo para fazer a sobremesa, não deu. Mas o que acontece se eu começar pela sobremesa? Zoneia tudo. E quem tem criança em casa sabe que passou da hora de comer, nós não temos mais crianças, nós temos monstrinhos. Né? Pelo menos o meu, ele vira um monstro. Ele fica insuportável. Né? Então, é só um exemplo muito pequeno. Né? Mas a gente pode fazer uma listinha, né? Uma listinha de todos os nossos afazeres do dia. Eu, eu a recomendo muito para vocês o uso de planners, né? Ou de uma agenda, ou de um planner. Cada uma tem que ir descobrindo qual é a sua maneira de se organizar. Mas existem maneiras que já estão ali, né? Eu sempre falo muito disso porque é uma coisa que eu peguei para mim e que eu fui montando o meu próprio planner, né? Vocês sabem que está lá disponível na bio para quem quiser baixar depois. E o que eu faço? Eu divido a minha vida em partes, né? Eu tenho a minha vida pessoal, tenho os meus objetivos e meus afazeres com o Davi, tenho meus objetivos para mim. Travou para vocês também? Acho que foi a Miriam ali. Vamos ver. Quem caiu? Fui eu ou foi ela?
ouvindo, Rafa? Tá Eu tô te voltando. vendo Agora sim. Eu tô te vendo perfeito. Eu vejo você fazendo caras e bocas aí, você não tá nem me ouvindo. Então, eu não sei se as pessoas estão me Agora eu tô escutando. ouvindo. Agora Tá. sim. Onde é que parei? Onde é que Do você... planner, que está disponível lá no link da sua bio. Tá. Mas assim, por que eu falo do planner, né? Porque no planner você pode se organizar muito bem, né? Aquela agendinha de antigamente, né, que a gente usava, ela é muito incompleta. A nossa vida é muito complexa. A gente precisa organizar tudo, de preferência num lugar só, porque senão a gente vai pirar. Porque o que nós temos que organizar? Nós temos que organizar a nossa vida, nós temos que organizar a nossa casa, nós temos que organizar a vida dos filhos, né? Isso que eu só tenho um, imagina você que tem três, né? Então, assim, se você não tiver uma visão de conjunto, você não tiver tudo ali no lugar, você não fizer uma lista exaustiva de tudo que você tem que fazer naquela semana e você priorizar cada coisa, né? Eu uso essa matriz que eu mostrei para vocês para fazer essa priorização. Então, categorizo, né, o que é importante, assim, o que é importante e urgente, eu coloco lá, A. O que é importante, mas não é urgente, eu coloco A. O que nem urgente nem importante, eu coloco B. E o que é urgente, mas não importante, eu coloco C. Então, assim, eu já sei que as primeiras coisas que eu tenho que fazer na minha semana são aquelas que são urgentes e importantes, né? Depois então eu vou acomodando na minha semana de maneira que primeiro eu mate todas as minhas prioridades, todas as coisas importantes que eu tenho que fazer. Porque assim, isso me dá muita serenidade. Lá pela terça, quarta-feira no máximo, eu já fiz o que era mais importante, o que não podia deixar de fazer nessa semana, né? E se você tiver alguma coisa assim, às vezes, tem circunstâncias na nossa vida também que a gente tem que fazer algo muito concreto, que vai demandar mais tempo da gente, seja no trabalho, seja em casa, seja com os filhos, né? Então, quando a gente tem uma coisa que vai demandar mais tempo, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que colocar menos coisa na nossa lista e que talvez a gente não vá conseguir fazer tudo. Então, o que vai dar serenidade para a gente? Que a gente tenha feito aquilo que era importante e urgente, aquilo que não podia faltar naquela semana. E o resto pode ficar para depois, né? Eu acho que muitas vezes a gente anda por aí angustiada e acelerada e apagando fogo porque a gente não faz isso, né? Essa semana mesmo eu tinha que fazer um trabalho muito importante, eu tinha que preparar uma série de palestras, eu tinha que preparar a live de ontem, eu tinha que preparar a live de hoje. Eu sabia que essa semana ela era só para isso praticamente. Porque se eu fosse tentar encaixar qualquer outra coisa fora da minha rotina, isso é importante também, gente, ter uma rotina, né? Se a gente não tiver uma rotina, a gente meio que... Bom, eu surto, eu digo que eu tenho que me organizar para não surtar. Porque se eu não tiver uma rotina, eu surto. Porque o que é uma rotina? Tudo que você tem que fazer todos os dias já tem um momento específico, né? Não precisa ter um horário específico, mas tem um momento específico, né? Então, eu divido o meu dia... Rafa, se quiser me interrompe, tá? Eu não sei se eu estou Já vou respondendo interromper. Não, exatamente já como vou. você queria. Eu só quero que você termine essa ideia para eu poder te interromper. Tá. Então, por exemplo, esse lance da rotina, né? Cada uma tem que fazer... É simples. Faz uma lista de tudo que você tem que fazer todos os dias, né? Você tem que todos os dias preparar o café da manhã, tirar o lixo do banheiro e da cozinha, dar uma desinfetada no vaso, lavar a louça, fazer a comida, levar o seu filho para a escola, quem não tem os filhos em casa. Você tem uma série de atividades que você tem que fazer. Depois você pega essas atividades que você tem que fazer todo dia e organiza ela manhã, tarde e noite. Pronto, você tem uma rotina. Não precisa ser horário exato, né? A minha rotina, por exemplo, ela é dividida em manhã no trabalho, manhã em casa, manhã no trabalho. Depois, meu horário de almoço, que eu faço muita coisa, resolvo muita coisa no meu horário de almoço. Tarde no trabalho, os 10 minutinhos que eu tenho antes de buscar o Davi, que olha, rendem, hein? Eu faço muita coisa nesses 10 minutinhos. Pegar o Davi, aí o tempo que eu tenho com o Davi antes dele dormir, né?
que aí é um tempo mais dedicado a ele, que eu vou fazer o jantar e tal, e o tempo que eu tenho depois que ele dorme, que é o tempo que eu tenho com o meu marido, né? Então, assim, eu organizo tudo que eu tenho que fazer no meu dia por esses blocos de tempo, né? Então, mesmo que eu não tenha um horário exato, de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, eu tenho um horário exato, porque eu não posso chegar atrasado ao trabalho, né? Mas o resto é flexível, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. As outras coisas que eu tenho que programar, elas vão entrar nesses blocos, nos espaços vazios desses blocos, né? E assim fica muito mais fácil a gente se organizar, né? Dá para a gente organizar a rotina da casa dessa maneira também, né? A rotina das crianças, quem tem que levar a criança para natação, para balé, né? Aí as outras coisas vão entrar nos espaços vazios dessa rotina. Então a vida fica a vida flui, né? E quando Uhum. você tem uma rotina e você está acostumado a fazer uma programação semanal, e vem alguma coisa e bagunça tudo, você passa por um momento de desajuste e depois você tem que se reajustar, né? Aconteceu isso comigo em agosto. No semestre passado, meu marido ficava de segunda a sexta fora e só vinha para casa sexta-feira à noite e estava comigo no fim de semana. Em agosto, a coisa inverteu. Ele passou a ficar em casa, porque agora ele está estudando para o doutorado dele, né? E a minha rotina mudou completamente. Porque melhorou em muitas coisas, mas eu precisei ajustar muitas outras coisas, né? Foi um mês de caos para mim. Por quê? Porque eu estava me reajustando. Depois disso, pronto, fluiu, né? Porque Isso aí eu aí. consegui acomodar as coisas de novo na minha rotina. Uma coisa importante, né, Miri, que até inclusive a gente chegou a comentar, quando a gente conversava, da questão, você falou até no começo da live, né, que a ordem interior tá ligada com a ordem exterior. Miri travou, mas eu vou continuar aqui comentando com vocês, né? Essas duas coisas que estão interligadas, né? Claro que toda essa organização que ela fala da ordem exterior, super, né, importante. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer da questão da ordem interior é a nossa ordem de prioridades de vida, né? Então, uma É, coisa que a gente falou muito na live ontem com a Manu, né? E até hoje eu recebi um áudio de uma amiga falando: Nossa, Rafa, quando você falou aquela dica de colar na porta da geladeira as coisas que te levaram a tomar essas decisões, me ajudou muito. E foi o Espírito Santo, na verdade, veio aquela ideia na hora, mas de fato é isso, a gente tem que ter muito claro quais são as nossas prioridades de vida, né? E se a gente ainda não tem, vale a pena pegar esse período de final de ano e tirar um tempinho para pensar nisso, né? Para tentar organizar. com Porque às certeza. vezes parece muito óbvio, né? Ah, não, é meu marido, meus filhos, minha casa, né? Mas, gente, a gente vem de uma geração que foi formada para trabalhar, que foi formada para estar fora de casa. É, Então, às vezes, você vem naquela onda, e assim, é uma onda que foi se formando aos poucos que a gente nem se dá conta. Então, é é. pensando, você estava estudando, você emendou num trabalho, e daí você casou, e aí você está naquela rotina, e tudo que vai chegando de novo vai se encaixando nessa rotina, né? Então, e na verdade, não. Tudo que vai chegando de novo são prioridades na nossa vida. Então, a gente tem que aprender a ir ordenando e ir vendo isso, né? O que a Miri falava de o que é importante, o que é urgente, o que é urgente, o que é importante, o que é urgente, urgente. Isso a gente tem que ver na nossa vida interior também, né? A gente tem que ver como ordenar isso para que todo o resto também não ocupe muito tempo. Um exemplo claríssimo, né? Depois que o meu filho mais velho tinha 1 ano e eu tentei voltar a trabalhar, eu não conseguia me dedicar ao trabalho. Porque eu não conseguia pensar que eu estava tantas horas fora de casa que ele não estava se adaptando na escola que eu tinha colocado ele, que ele estava lá chorando, sofrendo, que a minha casa estava largada, né? Eu chegava em casa, estava assim, tudo virado, ainda tinha um monte de coisa para poder organizar, e no dia seguinte ia começar tudo de novo. Então, na minha cabeça, assim, não entrava que eu estava tantas horas fora de casa e com tudo aquilo de lado, quando esse tudo aquilo de lado era o mais importante, né? Para mim, Uhum. eu precisava organizar isso. E no momento que organizou, a coisa começou a fluir melhor, né? Então, isso que eu queria só levantar, essa questão da ordem interior é totalmente aplicável o que a Miri estava falando, né?
E uma outra coisa, não sei se vocês já ouviram falar, aquele livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse autor, ele coloca uma coisa muito importante, que até se colocar no Google, vocês acham várias coisas do tema, que é sobre as pedras grandes e as pedras pequenas, né? Então, se a gente tem um frasco, o que você coloca primeiro? As pedras grandes ou as pequenas? Vai colocar as grandes. E aí as pequenas vão se encaixar nos espaços entre as grandes, né? E assim também é na nossa vida. E aí, tanto na vida interior, mesma coisa, tanto na vida interior como na vida exterior, né? Então, até na hora de eu planejar a minha rotina, também colocar as pedras maiores, né? Eu sempre dou essa dica, essa dos blocos, dos tempos de blocos que a Miri deu, é ótimo. Né? A gente tem um mentor, né, no nosso outro trabalho que a gente executa aqui em casa, que ele sempre falava da gente fazer a nossa agenda com quadros de 30 minutos, né? E daí a gente ia encaixando, e essa também era uma dica, né? Mas, por exemplo, quando eu tive que adaptar a minha rotina com a rotina das crianças, o que eu fiz? Eu fui colocando isso, as pedras grandes. Então, por exemplo, levantar, hora do almoço e hora de dormir. Fechei isso, agora eu vou tentando organizar os outros. O lanche, a hora que eu vou limpar as coisas, né? Então aí você vai encaixando as outras. Se a gente for ver, tem vários métodos, né? Vários meios da gente fazer. E por isso que, assim, também a gente tem que levar em conta que quando traçar uma rotina e traçar uma ordem de prioridades, a gente não pode esquecer do ponto de flexibilidade. E aí esse ponto de flexibilidade, ele é uma variante entre, por exemplo, uma melancólica como eu, ou como uma colérica, como, não sei, eu sempre faço a comparação de melancólico com colérico, porque somos eu e meu marido aqui em casa, né? Mas assim, a gente tem que, né, é diferente essa flexibilidade, né? Para mim, a flexibilidade é quase de 8 ou 80. Ou a gente relaxa demais ou não relaxa. Então, tem que saber ter aquela dosagem certa, né? Porque no momento que, como você colocou, tem que quebrar a rotina. Tá tudo redondo, tá com todas as coisas ali. Um filho fica doente, tem que correr para emergência. Várias Todo coisas mundo vão ter aqui? que ficar de lado. Com E isso não certeza. pode tirar nossa paz. Não pode, porque a ordem interior me diz: o meu filho é mais importante do que uma casa limpa. Então eu vou levar ele no médico, né? O meu filho é mais importante do que o meu chefe que está me enchendo as paciências. Né? Ah, se ele te mandar embora. Se ele te mandar embora, você arruma outro emprego, minha filha. Agora, seu filho doente, você não tem o que fazer. Você não pode deixar, né? Então, É. são a questão das ordens de prioridade. Então, quando a gente tem isso muito claro, é mais fácil a gente virar os olhos para o resto e ficar em paz, né? Então, são aí só as minhas contribuições que eu queria colocar para a Miri. Miri, a gente já Não, bateu 30 minutos aqui. Não sei se você quer acrescentar. eu tinha um monte de coisa para falar aqui, ó. Eu preparei, mas eu falei tudo diferente. Porque você me perguntou isso da ordem interior também. Uma coisa que eu queria falar muito com vocês também é essa questão de que a nossa vida louca hoje em dia, né? E quando eu digo vida louca, não é só da mãe que trabalha fora, não. Eu acho que a mãe que trabalha em casa, né? Porque quem fica em casa trabalha mais, talvez, do que quem trabalha fora. Eu não sei quem trabalha mais. Mas a nossa vida é muito louca, é muito acelerada. E nós temos uma enxurrada de informações, né? Basta ver o Instagram como está bombando, né? E a gente tem, hoje em dia, além da ansiedade, tem o que o Augusto Cury chama de a síndrome do pensamento acelerado, né? A gente tem muita coisa na cabeça, muita coisa, e a gente não para de pensar, né? Eu ontem falava com a minha professora na academia, porque eu fui para aula de dança, o professor não tinha ido, eu tive que fazer esteira, né? Porque eu já estava lá mesmo, fazer esteira, fazer musculação e tal. Aí eu falei, eu odeio, odeio. Eu gosto da aula de dança, porque na aula de dança eu esqueço da vida. Na esteira eu fico pensando tudo que eu tenho que fazer, né? Me dá tempo, eu fico querendo ir embora, né? Mas por quê? Porque a gente tá cheio de coisa na cabeça, né? Então o fato de você se organizar, de você colocar tudo no papel, ajuda muito a aliviar a mente, né? Lá no meu plano, eu gosto de colocar também isso que a Rafa falou, que você já falou, né, Rafa? Sobre as metas de vida e ter claro as nossas prioridades. Tem ali na parte de planejamento anual, né? Quem já baixou já viu, que é você colocar suas metas, né? Suas metas de vida pessoal, de formação sua. Ah, não, é que eu não estudo mais.
Você não estuda mais porque você não está na faculdade, mas a gente tem que estudar a vida inteira, né? Qual é a minha meta de formação pessoal? Né? Porque senão a gente também sai lendo adoidado, a gente sai seguindo todo mundo no Instagram, e a gente sai escutando tudo quanto é live. Tá, mas por que você está escutando essa? Por que você está aqui escutando essa live? Qual é o teu objetivo? Ah, porque eu vi que estava lá ao vivo e fui. Né? Às vezes a gente faz isso. Né? Você já fez um filtro no teu Instagram para saber se todo mundo que você está seguindo te ajuda a cumprir os objetivos da sua vida? Te ajuda a ser uma mãe melhor, te ajuda a ser uma esposa melhor, te ajuda a ser uma dona de casa melhor, ou não, tá lá porque sim, né? Porque me solicitou, eu disse que sim, aí eu fui seguir também, né? Então, assim, a gente precisa ter objetivos na vida para não ficar maluca também, né? E a gente tem que priorizar em tudo, inclusive aqui no Instagram, inclusive nas redes sociais. Gente, eu fiz uma limpa, eu tinha mais de 2.000 pessoas no meu Instagram. Se vocês olharem lá, tem 50 que eu sigo agora. Mas é por quê? Porque aqui no Instagram do Viver para Valer, eu só sigo aquelas pessoas que vão me ajudar na minha formação, né? Que vão me ajudar, ou que são seguidoras, assim, muito fiéis, né? Que já viraram minhas amigas, ou que vão me ajudar na minha formação. O resto, amigos, assim, amigos mesmo, eu tô seguindo no meu pessoal, que eu entro de vez em quando para bater papo, para saber da vida de todo mundo, para matar a saudade, né? E deixa eu ver o que mais. Para quem está aqui e está pensando, putz, mas eu sou muito desorganizada, eu tenho uma boa notícia. Eu era a pessoa mais desorganizada do universo. Tá? Então, existe solução para todo mundo. Né? E assim, uma solução muito grande, assim, além desse planejamento, né, é seguir o mantra da organização. Né? Um lugar para cada coisa no seu lugar, no momento que você deixar de usar. Né? Isso na organização externa e também na organização interna. Né? A gente consegue, se cada coisa tiver o seu lugar, que é um pouco isso das prioridades que a gente está falando, a gente consegue, né, voltar as coisas para o lugar quando a gente termina de usar elas. Né? Alguém está rindo de alguma coisa, mas eu não sei do que é. Alguém que falou alguma coisa aí que eu vi. Bom, Rafa, eu não sei se era isso que você... se você tem mais alguma pergunta, se eu ajudei em alguma coisa. Não, ajudou muito, Miri. Não, quero te agradecer muito. Nossa, agregou muito. Eu estava até às vezes de cabeça baixa porque eu estava anotando aqui. Estava aproveitando como palestra, estou anotando as coisas de informação da Miri. Mas, bom, pessoal, eu quero comentar com vocês que daqui não vou falar minutos, mas daqui algumas horinhas vai estar disponível no link da bio um link para vocês se cadastrarem para a jornada da semana que vem, que vai ser a jornada do De Volta ao Lar, né, aqui do blog. Serão 5 lives de segunda a sexta-feira. Vai ser transmitida exclusivamente pelo YouTube, né, pelo meu canal no YouTube. Então, só vai entrar na live quem tiver o link para participar. Essa live vai falar justo isso, vai falar, as lives, algumas delas, né, vão falar sobre a rotina, vão falar sobre a organização, vão falar sobre os estudos, muita coisa que a gente falou aqui hoje, né? Mas por isso é a jornada de volta ao lar, porque o intuito disso é querer ajudar as mulheres que estão pensando, né? Ano novo, vida nova, vou tomar decisões, vou mudar. Então, agora é a hora. Agora é a hora de você ver pelo menos algum conteúdo para te ajudar, para dar uma luz, para ver qual é o seu caminho, né? E depois, no final dessa semana, vai ter uma surpresinha em que a Miri vai estar incluída. Então, fiquem atentos, gente. Fiquem atentos aqui nos posts, porque eu vou anunciar quando o link já estiver disponível. Quem se cadastrar vai receber o link para participar da live da semana que vem, que vai ser exclusiva pelo YouTube. Miri, muitíssimo obrigada mais uma vez. Sempre é um prazer, é uma honra. Gente, a primeira live que eu fui convidada, eu fiquei tão emocionada, eu tava tão nervosa que eu só via o pessoal falando, eu vou assistir, eu vou assistir. Ai, meu Deus, é muita responsabilidade, né? E assim, Mas quem quiser também, eu já falei, né? Mas quem quiser, o link do Planner está na minha bio, tá? Vai ser um prazer dividir isso com vocês. Em janeiro eu vou fazer uma série de lives também explicando como usar o Planner para ajudar vocês a se organizarem, né? Então, eu espero que as dicas tenham ajudado.
E a gente se vê na semana que vem. Eu vou estar assistindo. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.